professor Vinícius Leão aqui e vamos agora iniciar nossa aula sobre a redemocratização brasileira. Basicamente é uma história do tempo presente no nosso país, não é? Nosso país que até hoje vive aí esse período de redemocratização, se assim podemos dizer, porque a democracia é algo que está sempre em construção. E ainda mais em um país como o nosso, não é? Então vamos entender bem que essa redemocratização brasileira, ela acontece por quê? Porque a democracia, ela foi de certa forma silenciada, abafada, ou mesmo estagnada na época da ditadura civil-militar do país, que vigorou de 1964 a 1985. Então é preciso que a gente faça agora uma rememória, uma memorização daquilo que a gente já viu sobre ditadura civil-militar. No que concerne à ditadura civil-militar, nós estamos destacando principalmente os últimos governos militares, que foram capitaneados por Geisel e depois por Figueiredo, tá certo? É em Geisel que assume a presidência da República em 1974, que nós vamos ter uma política voltada para uma proposta de abertura política lenta, gradual e segura para a democracia. Ernesto Geisel, de certa forma, ele simpatizava com a ideia de redemocratização brasileira, tá bom? Então isso vai acontecer, não é? Uma abertura lenta, gradual e segura. É importante essa afirmação, que é a própria frase do Geisel, porque elas nos faz lembrar que essa redemocratização ela vai se dar pelas mãos dos militares que estão na presidência, tá bom? Então isso vai acontecer, não é? De certa forma ele dá um passo em relação a isso, liberando a realização da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para as eleições de 1974. E nessas eleições o MDB, que era o partido da oposição, vai vencer 16 das 22 cadeiras em disputa no Senado, enquanto que a Arena, o outro partido, vai ficar apenas com 6. Então, o que percebe-se aí? Que há uma certa oposição ganhando força em relação ao partido da ordem, que era a Arena, dos militares. Então, os militares, de certa forma, percebem que eles estão perdendo o domínio político no Brasil, no cenário brasileiro. Claro que com isso eles vão querer fazer o quê? Continuar no poder, estabelecendo os pacotes de abril em 1977, que vai ser visto como um retrocesso nesse processo de redemocratização brasileira. Principalmente porque nesse pacote de abril nós vamos ter uma série de medidas autoritárias, como por exemplo a alteração do cálculo do número de parlamentares por estado, de modo que o norte e nordeste, regiões onde a arena era mais forte, pudessem ter maior número de parlamentares. Por exemplo, a reserva de 1/3 das cadeiras do Senado aos senadores biônicos, isto é, indicados pelo governo. Ou seja, é uma forma de manter o domínio político do governo militar. E, por último, a extensão do mandato do presidente da República de 5 para 6 anos. Aí eles estão fazendo o quê? Eles estão fazendo um prolongamento dos governos militares, tá bom? Neste mesmo ano, pessoal, aliás, no ano de 1978, muita atenção, vai ser revogado o ato institucional número 5, tá? Consolidando aí esse processo de abertura lenta, gradual e segura, tá bom? O que isso indicava? Indicava que o governo não podia mais fechar o Congresso, caçar mandatos, suspender direitos políticos dos cidadãos. Então, o ato institucional número 5 acaba no ano de 1979. Isso dá a entender que a ditadura civil-militar está perdendo muita força do ponto de vista político, tá? Neste processo de democratização, nós temos que relembrar do ano de 1979, tá bom, pessoal? Com a liberdade partidária, a anistia, onde vão surgir novos partidos, tá bom? A partir daí, novos partidos vão surgir, como o PMDB, o PTB, o PDT. Em 1980 vai surgir o PT, tá? A anistia foi basicamente um perdão a todos os inimigos, se assim podemos dizer, opositores da ditadura militar, tá certo, pessoal? Então nós vamos ter
este perdão. Em 1979, nós vamos ter aí a anistia, tá, gente? A anistia. Mas é importante dizer que a anistia não foi geral, ampla e restrita, não. Milhares de militares afastados de seus cargos por discordarem do golpe de 64 não puderam reintegrar-se às Forças Armadas. Mas, mesmo assim, vieram vários opositores políticos, como Paulo Freire, não é? O Herbert de Souza, sociólogo, vieram para o Brasil. Eles que estavam vivendo fora do país, numa situação de romperem com o país, de certa forma, em um exílio, tá bom, gente? Aí, pessoal, em 1984, só para relembrar, nós vamos ter o chamado Movimento Direta Já, que foi em decorrência da emenda Dante de Oliveira, que previa o quê? Previa eleições diretas para presidente da República. A população civil brasileira vai às ruas, tá bom? Lutar pelas eleições diretas para presidente, tá? Ninguém aguentava mais ficar sem votar para presidente. Então a democracia, ela vai ser, de certa forma, uma reivindicação popular, principalmente por meio desse movimento chamado Diretas Já. O movimento, a emenda não vai ser aprovada no Congresso, contudo, em 1985, nós vamos ter as últimas eleições indiretas para presidente, concorrendo Tancredo Neves e Paulo Maluf. Tancredo Neves ganha com ampla maioria, no entanto, ele acaba falecendo. Depois assume quem? Assume em 1985 o seu vice, José Sarney. Agora, o José Sarney foi um momento de tensão para a população brasileira, porque o José Sarney, durante os anos áureos da ditadura militar, ditadura civil-militar, ele foi o presidente da Arena, tá certo? E do PDS, que é um partido que surgiu em decorrência da Arena. Ele foi presidente desses partidos políticos. Então ele tinha um pé ali muito forte alicerçado nos militares. O povo pensava que as eleições diretas não iriam chegar. Contudo, ele restabeleceu as eleições diretas para a presidência. O José estendeu o direito de votos aos analfabetos, legalizou todos os partidos políticos e marcou as eleições para a Assembleia Constituinte, que faria uma nova Constituição para o país. Então, do ponto de vista político, Sarney foi o contrário do que se esperava, tá bom, gente? O governo de José Sarney também foi marcado por essa tensão. No entanto, o que nós temos aí do plano político é uma retomada da experiência democrática, tá? No plano econômico já foi bem mais negativo. Por quê? Porque foi uma série de medidas governamentais para tentar barrar o crescimento da inflação ao longo desses últimos anos da década de 80 no país. O povo estava vivendo em uma extrema pobreza, tá, gente? Várias medidas foram criadas para tentar sanar o crescimento inflacionário no país, que era enorme. A moeda cruzado surgiu aí, congelamento dos preços, seguro-desemprego, veio o plano Bresser, o plano Verão, cruzado novo, tentativa de controlar a inflação. Mas mesmo assim era muito difícil controlar a inflação. Ele até conseguiu com o congelamento de preços, tá bom? Uma série de medidas foram tomadas por mesmo parte da população para tentar ter esse preço acessível. No entanto, os próprios comerciantes escondiam suas mercadorias para, de certa forma, aumentarem seus preços, não é? O fato é que a população, principalmente as donas de casa, se tornaram verdadeiras fiscais do Sarney. A gente vê até aqui um brochezinho que as donas de casa tinham orgulho de chamarem, de se autodenominarem como fiscais do Sarney em relação a esses preços. Então, o estabelecimento do congelamento de preço pelo governo federal foi uma tentativa aí de dar alimento, ou melhor, de tornar os produtos mais acessíveis ao consumidor. Tá bom? Em 1987 nós vamos ter a convocação da Constituinte e aí nasce, pessoal, muito importante citar,
a Constituição de 1988, tá? Declarando uma república federativa, prevendo um plebiscito para 1993, onde a população iria escolher entre o presidencialismo e o parlamentarismo, voto obrigatório, tá, gente, para maiores de 18 anos e menores de 70 anos, tá? Os analfabetos deveriam votar também obrigatoriamente, facultativos, votos facultativos para jovens com 16 ou 17 anos ou maiores do que 70 anos, tá? Pessoas com maiores de 70 anos. Estabeleceu também direitos para as domésticas, tá bom, gente? Cozinheira, arrumadeira tiveram assegurados os mesmos direitos que todos os outros trabalhadores. Terra de indígenas e quilombolas também asseguradas por direito. O racismo foi considerado crime de acordo com o artigo 5º da Constituição, crime inafiançável e imprescritível, tá? Sujeito à reclusão nos termos da lei, racismo. E a reforma agrária, que estabelecia terras improdutivas para a reforma agrária, principalmente em terras improdutivas, tá bom, gente? Então essa Constituição foi chamada Constituição Cidadã por garantir uma série de direitos civis e sociais à população brasileira. Depois nós vamos ter as primeiras eleições diretas para presidente, que vão concorrer no segundo turno. Collor de Mello, Fernando Collor de Mello, não é? E o Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, tá? Quem vai ser eleito vai ser o Collor. O governo vai durar apenas 2 anos, por quê? Porque vai haver um impeachment de Collor. Collor não vai terminar o seu mandato. Do ponto de vista econômico, foi um fracasso total. O plano Collor 1, com o retorno do Cruzeiro, né? Este plano Collor 1 bloqueou por 18 meses todos os depósitos bancários acima de 50 mil cruzeiros, tanto de pessoas físicas quanto de empresas, tá? Congelou os preços, efetuou o corte de despesas públicas, demitindo grande número de funcionários e elevou os impostos pagos ao governo. Aumentou a taxa de juros com o objetivo de diminuir o consumo. Com isso, ele conseguiu realmente controlar a inflação caiu muito com isso, mas a que preço, né, gente? O desemprego aumentou demais, a indústria nacional perdeu muito, principalmente com a abertura ao capital estrangeiro e com as privatizações. A indústria nacional perdeu muito mesmo. O Brasil até entrou no Mercosul neste período, em 1991, mas no final deste governo Collor, nós vamos ter a declaração, ou melhor, revelação do esquema PC Farias, que foi basicamente o que, gente? Corrupção. Collor foi eleito na base da corrupção, pegando dinheiro público do governo para ser eleito e para beneficiar o seu cartel político, tá, gente? Então, esse esquema de corrupção ele vai ser publicado na mídia nacional. O seu tesoureiro, PC Farias, né? Paulo César Farias, era quem organizava todo esse esquema de corrupção, tá certo, gente? E com isso o Collor vai pedir o quê? O Collor vai pedir que o povo saia às ruas, vestindo verde e amarelo, tá certo, gente? E o povo, para surpresa de Collor, vai às ruas, mas vai com as caras, vai vestido de preto, com as caras pintadas, né? O movimento dos caras pintadas, pedindo aí o impeachment de Collor em 1992, que é o que vai acontecer, tá bom, gente? O Collor vai acabar sendo impeachmentado, ele vai renunciar, na verdade. No entanto, todas as consequências do impeachment vão ser conferidas a ele, tá? Visando preservar seus direitos políticos, Collor renunciou à presidência da República, mas foi em vão. Julgado pelo Senado, perdeu o cargo e teve seus direitos políticos cassados por 8 anos. Gente, esse aí um breve resumo desta redemocratização brasileira, dos primeiros anos ou primeiros governos do período democrático. No próximo vídeo, na próxima aula, nós vamos ter mais sobre estes governos, tá bom, gente? Então é isso, muito obrigado e até mais.